Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus, a todos que estão chegando aqui no nosso Café com Deus. O pastor Lucas, prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa, documentos, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. A Bíblia diz: a oração do justo pode muitas coisas, não importa qual seja o seu problema, qual seja a sua adversidade. Se você buscar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e com toda a verdade, Deus, Ele virá em seu favor, pois Deus procura em cada um de nós a sinceridade. Deus, Ele não procura religiosos ou apenas pessoas que estão necessitadas, pois muitas pessoas nesse momento estão necessitadas de algo. Pessoas que estão no leito de dor, talvez vivendo aí abaixo de medicamentos, sobrevivendo por aparelhos, mas Deus, Ele só se aproxima daquele aflito e necessitado quando esse, com todo o seu coração e toda a sua sinceridade, chama Ele, busca pelo seu favor. Então Deus vem com o seu favor, com a sua graça, a sua misericórdia, e socorre, e livra, e atende a oração daquele que passa a ser justificado pela fé em o nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos que me acompanham, lembrando que neste sábado nós estaremos em Indaial, realizando a Santa Ceia do Senhor. Olha, você que é de Indaial, você que é das cidades vizinhas ali a Indaial, Timbó, Blumenau, ali Estrada Velha, Mude, os bairros um pouco mais afastados ali do centro do bairro das Nações, esteja conosco neste sábado às 5 da tarde. Nós estaremos realizando ali a Santa Ceia do Senhor. E no domingo nós estaremos aqui na nossa sede em Ascurra às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã estaremos aqui buscando a presença de Deus, buscando a presença do Altíssimo, o Espírito Santo, pois a Bíblia diz: os nascidos de Deus vencem o mundo. E quem são os nascidos de Deus, senão aqueles que estão cheios do Espírito de Deus? Aqueles que confessam, confiam e esperam pela promessa de Deus vir e cumprir na sua vida. Domingo, 7 horas da manhã, aqui na nossa sede. Você que é de Ascurra, você que acompanha a gente de perto, de longe, esteja conosco nesse domingo e venha participar da Santa Ceia do Senhor, em o nome do Senhor Jesus, tá certo? Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa, documentos, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. Que Deus abençoe esse mês de agosto, seja um mês abençoado, produtivo, que seja um mês de vitórias, um mês que Deus venha abrir portas grandiosas na sua vida, pois a palavra de Deus, ela não pode voltar atrás. A palavra de Deus, ela não pode ser revogada e nem mudada. Uma vez que nós cremos nesse Deus, Ele vai cumprir com a sua promessa na nossa vida. Por isso, a importância de você ter com Deus uma comunhão. E também, é óbvio, a esperança, a paciência, a equidade, você esperar em Deus, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das adversidades. Talvez você esteja aí passando por uma luta, por um problema, e você talvez pensando em desistir. Talvez você está achando que a promessa de Deus, ela não vai se cumprir na sua vida. Olha, a promessa de Deus só não cumpre na vida de quem não crê, de quem não confia, de quem não espera. Porque aquele que confia no Senhor, a Bíblia, o salmista, ele nos compara como o monte Sião, que não se abala, que vem os problemas, vem as adversidades, vem a circunstância, mas nós continuamos crendo, fiel a esse Deus,
a palavra de Deus, dando o nosso testemunho genuíno. Pois é isso que Deus ele espera da gente. Deus ele quer que nós venhamos permanecer na sua presença, no seu caminho. Então você que está aí passando por lutas, dificuldades, achando que Deus se esqueceu, que Deus te abandonou, olha, Deus ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele virá. A Bíblia fala que no tempo de Deus, ele virá e fará a diferença, pois haverá uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Isso aí é óbvio que vai acontecer. Quem serve a Deus, passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer, mas Deus ele vai se cumprir na nossa vida. Mas as pessoas têm sido impacientes diante dos problemas, diante das adversidades, diante das circunstâncias. Pessoas têm colocado os pés pelas mãos, então têm deixado de lado a confiança em Deus, a promessa de Deus, e passou a agir com a força dos seus braços, no seu próprio entendimento, quando na verdade deveriam apenas confiar em Deus e não ter essa impaciência. No livro de Hebreus, no capítulo 6, do versículo 9, diz assim, ó, as coisas, o título da mensagem diz assim, ó, as coisas melhores e pertencentes à salvação. Então, você talvez, por que pessoas, às vezes, elas não conquistam aquilo que ela tanto deseja? Porque, primeiro, o foco, a fé, a visão, os teus olhos, ele tem que estar posto, fitado no Senhor Jesus, na salvação. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, primeira coisa, eu preciso o quê? Eu tenho que focar em Deus, no reino de Deus e na justiça de Deus. Então, eu preciso andar na justiça de Deus. Eu preciso andar na justiça de Deus. Eu preciso andar na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, mesmo quando as coisas não vão bem ou tão bem como nós gostaríamos que fosse, mas preservando sempre a salvação. Lembra, não existe nada nessa terra mais importante do que a nossa salvação. Pessoas às vezes têm perdido a salvação, perdido a comunhão por coisas banais, coisas que são passageiras. Então ele diz assim, ó, versículo 9, quanto a vós outro, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Então, persuadido, estou convencido em dar o meu testemunho como homem de Deus. Eu estou convencido que viver pela fé sobre a palavra de Deus ainda é a melhor maneira de se viver nessa terra, com paciência, com esperança, com confiança. Então eu preciso estar convencido que a salvação ela está na minha vida em primeiro lugar. Eu tenho que estar mesmo ainda aquela promessa que Deus fez para mim, aquela promessa ainda que ela não tenha se cumprido, mas a salvação ela permanece ali viva na minha vida. Então ele diz, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciantes para com o seu nome, pois servistes ainda e serves aos santos. Então Deus ele não esquece do nosso trabalho. Deus não esquece das nossas obras. Deus ele não esquece da nossa comunhão, da nossa fidelidade. Como ele não esquece da nossa fidelidade, da nossa comunhão, também ele não esquece das nossas iniquidades. Então, é isso que as pessoas às vezes, elas não entendem. As pessoas às vezes, elas não entendem isso. Por quê?
Deus, ela quer que Deus seja bom, mas seja bom mesmo ela agindo mal, agindo errônea, injustiça. Então, ele diz, porque Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele quer dizer que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Todo o seu trabalho, toda a sua fé, toda a sua confiança, toda a sua fidelidade não está passando despercebido aos olhos de Deus, porque Deus é o justo juiz, é o que vê todas as coisas. Porém, a Bíblia diz que no tempo de Deus, Deus, ele não atrasa, mas no tempo certo ele virá. Então, existe um tempo. Qual é o tempo? É o tempo de Deus. É o tempo da minha paciência, da minha confiança, da minha fidelidade. Indiferente de qualquer ou qual seja o tempo, a minha fé, ela esteja ainda assim firmada na palavra de Deus, esperando a promessa principal, que é a minha salvação. E como eu conservo a minha salvação? Um coração puro, um coração sincero, um coração esperançoso, um coração fiel. Isso faz com que você venha dar um testemunho, não só para os homens, quando você serve, pois ele fala que em servir não quer dizer você servir a Deus, mas servir as pessoas. Jesus deu um exemplo de servo. Jesus, sendo o mestre, o maior entre todos os homens nessa terra, quando veio, ele se fez o menor. Quando ele lava os pés dos discípulos, ele coloca a bacia, está ali. Sabiam todos os discípulos que alguém teria que fazer o trabalho de servo menor, e nenhum deles se habilitou, nenhum deles aceitou. Mas Jesus foi lá e pegou aquela vasilha e começou a lavar os pés dos discípulos e disse: o menor virá a ser o maior. É o servir, não importa quem você é, não importa qual é o posto, qual é o status que você tenha. Se você serve, indiferente de quem seja, se você serve o menor, você passa a ser maior. Mesmo você não se importando com o título ou o cargo ou talvez a classe social que você tem. Então, diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Continue mostrando essa fé, essa fidelidade, esse amor, esse caráter genuíno. Continue, mesmo quando as pessoas disserem para você que não é assim, que você não é, que tentarem te fazer, causar em você injustiça. Não importa. Esse é o problema do ser humano que não tem a presença de Deus. Nós que temos a presença de Deus, vamos continuar mostrando que o que está dentro de nós é o verdadeiro Deus, que não guarda mágoa, não guarda ódio, não guarda ressentimento, não tem inveja. Então, é aquela pessoa que continua guardando dentro dela a presença de Deus, procurando sempre dar um bom testemunho. A Bíblia fala que nós temos que nos apresentar como obreiros aprovados, que não tem medo de manejar bem a palavra. Mas as pessoas, às vezes, a religião, ela às vezes interpreta isso de uma forma diferente. A pessoa, ela maneja bem a palavra de Deus, prega bem, fala bem, tem uma oratória boa, ela tem uma sabedoria terrena muito boa a respeito da teologia, mas por outro lado, ela se apresenta mal, o mau testemunho, é uma pessoa falsa, é fofoqueira, é mentirosa, é criadora de contenda. Mesmo ela estando dentro de uma igreja, ela não se apresenta como um servo de Deus, como um obreiro aprovado. Então lembra, obreiro não é aqueles que trabalham só na obra de Deus, aqueles que estão ali na reunião, dando assistência aos membros quando chegam. Não, obreiros são todos aqueles que se dizem servo de Deus, pois estão ali para apresentar a obra de Deus. E qual é a obra de Deus, senão o amor, senão a compaixão, senão a fidelidade, senão a retidão? E muitas das vezes, as pessoas, por causa do seu egoísmo, das suas
da sua personalidade forte, como diz, ela acaba mostrando que, na verdade, ela não tem dado um bom testemunho de homem ou mulher de Deus. Então, isso o que faz? É a impaciência. Às vezes a pessoa ela fica impaciente, está na igreja, conhece a palavra, mas aquilo que ela busca, aquilo que ela tanto deseja, ainda não aconteceu na vida dela. Então, ela se torna uma pessoa impaciente, irritada. Então, ela deixa o primeiro amor, se um dia teve, ela deixa esse amor esfriar e, aos poucos, ela vai se distanciando da presença de Deus e, principalmente, perdendo a sua salvação. Lá no versículo 11 diz: desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Então, ele diz, olha, permaneça imitando aqueles que da fé, que não perderam a esperança, não perderam a paciência. Ah, mas está demorando, poxa, eu estou na igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu jejuo, eu oro, eu levanto de madrugada, eu vou ao monte, eu faço isso, e nada aconteceu. Você está perdendo a paciência, você está perdendo a paciência. Às vezes perde até a equidade. O que é a equidade? É você dar o seu lugar a outra pessoa. É aquela pessoa que vê a outra sendo abençoada e diz, poxa, mas era a minha vez. Eu tinha que estar sendo abençoado agora, porque eu estou mais tempo do que esse. E equidade é isso. A equidade é diferente da igualdade. Igualdade é todo mundo tem o mesmo direito. A equidade, o homem de Deus, ele tem que ter a equidade com ele. Ele se tiver que dar a vez dele para outro, ele vai dar a vez dele para o outro. É aquela pessoa que está lá, ela chegou no hospital, está lá na fila esperando atendimento, mas de repente chega uma pessoa com um acidente gravíssimo e era a vez dele, mas ele vai ter que ceder, queira ou não, vai ter que ceder a vez para aquele paciente que está correndo risco de morte. Então, ele fez ali uma atitude de equidade, ele deu a vez, ele vai na minha frente porque você está precisando mais do que eu. Então é aquela pessoa, e não faz aborrecida, faz com amor. Então é aquela pessoa que mesmo vendo os outros sendo abençoados, ela se alegra e diz, a minha vez vai chegar, a minha vez ela vai chegar. Então é uma pessoa que ela tem um coração voltado à obra de Deus. Então ele diz, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram a promessa de Deus. Então, o que me faz herdar a promessa de Deus? O vindouro, que é a salvação, é óbvio, mas aqui na terra, porque Deus, o Senhor Jesus, ele prometeu que aquele que larga pai, mãe, irmão, larga tudo por amor de mim, que aqui mesmo na terra não receba 100 vezes mais. Isso é uma promessa de Deus. Ela tem que se cumprir, ela vai se cumprir. Por quê? Primeiro que Deus não é mentiroso. Primeiro que Deus não é político. Deus não é político. Deus não é aquele que promete e não faz. Daqui a pouquinho vai ter um monte de político na tua casa te prometendo um monte de coisa, mas não vai acontecer nada. Tudo conversa. Mas Deus não, a promessa que Deus fez, ela vai se cumprir. É óbvio que para isso eu tenho que manter a minha comunhão com Deus, manter a minha fé, a minha esperança, a minha fidelidade com esse Deus, para que a promessa de Deus só não cumpre na vida de quem não tem compromisso com Deus. A promessa de Deus ela vai se cumprir na vida de todos. Se você imitar, e está falando imitar mesmo, imitar Abraão, imita Abraão. Abraão, por 20 anos, Abraão andou no deserto, ele não sabia para onde ia, mas ele sabia o que ele queria. Ele queria um filho. Abraão não estava se importando com as riquezas, porque Abraão já era rico quando Deus chamou ele. Mas Abraão tinha um sonho de ver sua esposa Sara dar à luz ao seu filho. E Abraão, por sua vez, permaneceu confiante em Deus, permaneceu ali seguindo a voz de Deus. E Deus cumpriu. Na vida de Isaac é a mesma coisa, na vida de José é a mesma coisa. O próprio Senhor Jesus disse, sede meus imitadores. Sede meus imitadores.
Então, quando nós imitamos os homens da fé, quando nós imitamos aqueles que na Bíblia tiveram êxito, tiveram vitórias, tiveram conquista, nós também teremos. Mas o que faz as pessoas? A impaciência. A impaciência. Abacuque, lá no livro de Abacuque, Abacuque vai falar para Deus que ele se revolta contra Deus, dizendo: Senhor, até quando o Senhor vai permitir os meus inimigos crescerem sobre mim? Até quando, meu Deus, o Senhor vai impedir a tua bênção de chegar até mim? Então, Abacuque se mostrou ali impaciente diante de uma adversidade, até que Deus veio e mostrou para ele. Deus diz: no tempo certo eu vou fazer, no tempo certo eu vou fazer na sua vida. Agora, para que isso aconteça, mantenha a sua fé, mantenha a sua comunhão, mantenha a sua paciência, mantenha a sua esperança. Talvez você diga: pastor, mas eu não tenho paciência. Então você não tem o Espírito de Deus, porque quem tem o Espírito de Deus, não estou falando dessa paciência de ficar de braço cruzado. Isso aí é preguiçoso, né? Tem um paciente que fala: fulano é paciente. Não, paciente não é aquele que fica de braço cruzado. Paciente da fé é aquele que está buscando, lutando, perseverando, guerreando, orando, jejuando, consagrando e não desiste. Passe o tempo que passar, ele tem paciência para esperar a promessa se cumprir. Essa paciência que Deus fala. Davi disse: esperei com paciência. E quem disse que Davi era uma pessoa paciente? Quem disse? Davi foi um grande guerreiro que vivia nas batalhas, nas guerras, vivia conquistando. Mas a paciência que ele diz: eu estou esperando a palavra de Deus se cumprir na minha vida. Eu estou esperando a promessa de Deus. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou lutando, estou guerreando, estou guardando o meu coração, guardando a minha fé, guardando a minha fidelidade e a minha esperança. Porque a minha esperança não é a esperança do mundo. A minha esperança é uma esperança em Deus. Então ele diz: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram a promessa. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoarei-te e multiplicarei. Então, Deus, ele conversa com Abraão e diz: olha, eu vou te fazer uma promessa, mas eu não tenho ninguém aqui maior do que eu para jurar. E Deus fala: eu juro por mim mesmo. Deus, não achando ninguém maior do que ele, então, só uma prova que não existe outros deuses. Existe um único Deus, um único Salvador, Jesus. Então ele diz: eu vou jurar por mim mesmo, eu vou te abençoar e vou te engrandecer de forma grandiosa. Pronto. Foi o suficiente para Abraão crer. Abraão não viu ninguém manifestado, Abraão não viu ninguém ser curado de câncer, Abraão não viu ninguém testemunhando que teve portas abertas, Abraão não viu nada disso. Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Deus disse: olha, eu juro por mim que eu vou te abençoar. Eu juro por mim que eu vou te engrandecer. Deus falando para Abraão. Foi o suficiente para Abraão permanecer na fé. O suficiente para Abraão ir lá e receber Melquisedeque com o seu dízimo. Foi o suficiente. Melquisedeque chega e Abraão apresenta ali o dízimo a Melquisedeque. Ninguém obrigou, ninguém falou nada, ninguém disse: é da lei, é da graça, é não sei o que. Não, Abraão não estava nem aí. Abraão só queria o quê? Mostrar para Deus que ele confiava na promessa de Deus. Se Deus falou que vai me abençoar, ele vai me abençoar. Se Deus falou que vai me engrandecer, ele vai me engrandecer. Passe o tempo, venham as lutas, venham as dificuldades, não importa. Eu vou continuar confiando em Deus, porque esse é o meu caráter. Eu decidi, como a Bíblia diz, imitar aqueles que venceram. Eu não vou imitar aqueles que foram derrotados. Você vai imitar Golias? Você vai imitar Golias, que afrontou o povo de Israel, e Davi, com a sua pequena estatura, com uma pedra derruba ele e corta a cabeça? Você não é maluco, é ou não é? Você vai imitar o povo que enfrentou o povo de Israel e perdeu as batalhas? Não. Então veja, Deus diz: olha,
imite aqueles da fé. Então imite Abraão, imite a Jacó, seja imitador de Isaac, seja imitador daqueles como Davi, como Daniel, como Jeremias, como Elias, Eliseu. Imite esses que mesmo diante das dificuldades, eles se manteram firmes com Deus. Mas às vezes, ao invés de você imitar os da fé, se você não consegue pela Bíblia ver, olha para aqueles que estão vivendo a fé e estão vencendo. Olha para aqueles que estão na fé e estão vencendo, imita eles, conversa, pergunta, vem cá, qual é o segredo para manter essa fé, essa comunhão? Porque você sabe que às vezes a pessoa, o orgulho dela não deixa ela vencer. Ela até tem uma boa, ela sabe até uma boa ideia, ela é uma pessoa, mas com a força dos braços. A fé significa dependência eterna de Deus. Eu dependo, eu vivo, eu respiro para Deus. A minha confiança está em Deus. Se Deus não me abençoar, eu estou perdido. Mas como ele diz, eu juro por mim mesmo, Deus falando, eu vou te abençoar e vou te engrandecer. Pronto, acabou. É o suficiente. Você pode estar no fundo do poço agora. Você pode estar no fundo do poço. Mas se você está ouvindo essa palavra, Deus está dizendo, olha, se você der ouvidos à minha voz, se você andar nos meus caminhos, eu juro por mim mesmo que eu vou te abençoar. Eu vou tirar você desse lamaçal, desse fundo de poço e vou engrandecer o teu nome. Você pode ter sido aquela pessoa que foi mais humilhada nessa terra. Você pode ser aquela pessoa que foi mais rejeitada nessa terra. Você pode ser a pessoa que mais foi pisada nessa terra. Mas se você der ouvidos à voz de Deus, Deus ele faz uma promessa com você. Se você imitar os homens da fé, se você imitar o Senhor Jesus, Jesus disse, sede meus imitadores. Jesus era filho de Deus, Jesus tinha poder de Deus, e mesmo assim, ele se permitiu ir para a cruz, sem questionar, sem abrir a boca. A Bíblia fala que ele foi como um cordeiro, que não expressou nenhum tipo de resistência, porque confiou na promessa de Deus, confiou na salvação do ser humano, e ele fez isso. O que faz a pessoa não alcançar as promessas de Deus é a impaciência, é a falta de confiança, é a falta de esperança. A impaciência é o que faz, é a falta de equidade, sabe? Ela quer estar sempre na frente de todo mundo. E quando alguém sai na frente, quando alguém é abençoado, quando ela já fica toda, sabe, receosa. Ah, por que aconteceu com fulano e comigo não acontece? Por que fulano conquista e eu não conquisto? Então, é uma pessoa que falta para ela a equidade. Sabe, ela fala sobre a igualdade, mas quando ela precisa ceder o lugar dela para alguém, ela não aceita. Sabe, ela não quer que ninguém passe na frente dela. E Jesus, eu falava no início, Jesus mostrou a sua equidade, o seu amor, quando ele começou a lavar os pés dos discípulos. Tinha ali os discípulos, e ele sendo o maior, ele falou, deixa que eu faço o serviço pior, deixa que eu faça. Isso é servir a Deus. Então ele diz, certamente te abençoarei e te multiplicarei, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. E depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Então quer dizer, não é assim, no estralar de dedo. É depois, com paciência. Que paciência é essa? É aquela de ficar de braço cruzado? Não. É a paciência de você conseguir viver a palavra de Deus. Continuar aguardando o amor de Deus, a fidelidade, a retidão, a mansidão, a justiça. Aprenda a andar na justiça de Deus. Aprenda a confiar em Deus. É difícil, eu sei que é difícil, mas o diabo, sabendo que se você é uma pessoa impaciente, aí você veio na igreja, está na igreja aí há 1 ano, 2 anos, e você não viu mudanças. Aí o diabo ele já te sugeriu para você sair fora. E você, não, fica aí, mas olha, não obedeça nada. É aquela pessoa que vem na igreja, ela veio na igreja por um tempo,
Talvez um tempo até ela foi dizimista, foi ofertante, um tempo ela até serviu a Deus, ela foi uma pessoa boa, de espírito para com Deus, mas de repente ela começou a relaxar. Aí voltou a beber, voltou a mentir, voltou a guardar mágoa, deixou de ser fiel a Deus, mas está na igreja. E aí ela não teve mais a paciência, ela não guardou a palavra de Deus com paciência. Por quê? Qual que era o problema dela? O problema dela só era a conquista. Ela não estava esperando a paciência pela salvação. Quer dizer, não está nem aí para a salvação. Depois que morrer a gente vê. E esse tem sido a vida de muitas pessoas. Depois que morrer a gente resolve isso aí. Não é agora. Eu tenho paciência agora para manter a minha comunhão com Deus, para caminhar com Deus, guardar meu coração, imitar os homens da fé, imitar o próprio Senhor Jesus. Jesus é a minha referência. Minha referência não é pastor, não é igreja, não é religião. A minha referência é Jesus. Ele não errou. Mas todo homem erra. Tudo bem, meu amigo. Você que fala, eu vou na igreja, mas eu não confio porque todo homem erra. Só que a nossa referência não é homens, é Deus. É o Senhor Jesus. Então a minha referência é o Senhor Jesus, eu vou imitar Ele. Ele foi fiel, eu vou ser fiel. Não importa se o outro não importa, o problema é deles. Salvação é individual. A promessa que Deus fez, Ele não fez para todo mundo. Ele fez para Abraão segundo a sua confiança. E Abraão, com paciência, perseverou e lutou. E passados seus 20 anos, Abraão agora segura nos braços a promessa que Deus havia feito. Então, a promessa se cumpre quando nós guardamos a palavra de Deus com paciência. Se você não tem paciência para servir a Deus, para obedecer a palavra de Deus, muito menos você vai ter paciência para conquistar esse sonho que você tem. Você pode ter um sonho que seja fácil ou seja impossível. A distância desse sonho está quem sonha com você, quem apoia esse sonho com você. É só você? É só a força do seu braço? Lamento dizer, vai dar com os burros na água. Não, pastor, quem alimenta o meu sonho é Deus, é a minha fé, a minha confiança, a minha fidelidade, a minha oração, a minha perseverança, a minha paciência na palavra de Deus. Opa, seja bem-vindo ao reino de Deus, pois você vai testemunhar coisas grandes de Deus na sua vida. É assim que funciona. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles, e é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis nos tratar mais firmemente, os herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu próprio ser interpôs como juramento. Quer dizer, o homem quando vai jurar, às vezes você quer convencer alguém do que você está falando é verdade, que isso aí também não tem, quem é de Deus não precisa disso, quem é de Deus não precisa jurar por nada, a palavra de Deus é sim, sim, não, não e pronto, você crê ou crê, se você crê ou não crê, o problema é seu. Pastor, eu não acredito, esse problema é seu. Então, eu creio, eu estou convencido na palavra de Deus, eu estou convencido que Deus é da minha vida, eu estou convencido que eu sou guiado pelo Espírito Santo. Não quero convencer ninguém, por quê? Porque eu já estou convencido. O homem de Deus, ele não fica se preocupando em convencer os outros. Aí você fica perdendo tempo, querendo achar palavra na Bíblia para convencer. Olha, você está convencido? Então pronto, mantenha a sua conversão, mantenha a sua aliança com Deus. Quem é luz e quem é trevas. Você não precisa convencer ninguém. Você já está convencido? Pronto. Então o homem tem essa mania de querer, não, eu juro pelo fulano, juro pela morte por não sei quem, juro por não sei quem. Sempre querendo arrumar o maior. Quem é de Deus já tem o maior na vida dele. Olha, é assim e pronto, assim diz a Escritura e vai acontecer em nome de Jesus. Pronto, esse é o selo. Mas Deus não. Deus jurou por Ele mesmo, porque Ele é maior, Ele é grande, Ele é poderoso. Versículo 18. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, para que mediante Deus, Ele não pode imutar, Deus ele não pode mudar. Deus, olha, deixa eu falar para você, Deus ele não pode mudar.
Deus ele não pode mentir. Deus não pode voltar atrás. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele prometeu, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado, é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus. Ele diz em Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É a promessa que Deus fez. Deus, quando ele dá a promessa, ele coloca, diz, ó, é aqui, você fez isso, está prometido que você vai ser abençoado. Eu prometo que você vai ser abençoado. Quando Deus disse a Josué: ser forte e corajoso, como eu fui com Moisés, assim também serei contigo. Está dizendo, ó, eu prometo, como eu falava com Moisés, como eu guiava Moisés nesse deserto, eu vou guiar você também. Agora, seja forte e seja corajoso. Guarda a minha palavra. Tenha paciência. Tenha esperança. Tenha fé. Lembra sempre, a nossa referência não é nesse mundo. A nossa referência são daqueles, os nossos patriarcas da fé, como Abraão, ou como o próprio Senhor Jesus, que pela fé venceram nessa terra. Então é isso que faz a diferença. No versículo 19 diz: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Quer dizer, a minha esperança, a minha fé é como uma âncora, é o que segura a minha salvação. A minha alma, a minha salvação, ela está segurada como uma âncora por causa da minha fé, por causa da minha esperança, por causa da minha paciência na palavra de Deus, da minha confiança, da minha fidelidade. E isso serve para tudo, para você conquistar uma vida abençoada, uma vida plena, como Deus prometeu para Abraão, que ele ia prosperar, que ele ia crescer. Então, a âncora é a minha fé. Se eu tenho essa fé, essa convicção, estou convencido que Deus me prometeu, que Deus é comigo, então eu vou vencer. Indiferente se no meu caminho, eu sempre falo nas reuniões, na minha caminhada, eu comecei a fazer obra de Deus com muitas pessoas, muitos jovens começaram junto com a gente, muitos jovens, mas com o tempo, eles foram cansando, e ficaram para trás. Hoje, estão caídos, estão prostrados. E aí? Quer dizer, será que a palavra de Deus, ela mudou? Para eles talvez, mas para mim continua viva e eficaz. Por quê? Porque eu nunca olhei para ninguém, eu olhei para Deus. Eu sempre digo, o homem de Deus e a mulher de Deus, ela tem que confiar em Deus. É como aquela fábula, né, que eu já falei que outrora, é como a tartaruga. Havia uma tartaruga e ela tinha problema de audição, ela era surda. E a tartaruga pensou, eu vou subir naquele poste. Havia um poste muito alto e ela não ouvia e pensou, começou ela com aquela vagareza toda e foi subia, descia um pouquinho, subia de novo, descia um pouquinho, subia, descia. E quando os animais ali da floresta viram ela subindo, gritavam, reuniu todo mundo em volta dela e gritando, desce, você vai cair, você vai se machucar. Mas ela era surda, ela não ouvia. Então ela olhava para baixo e pensava, olha a minha torcida, olha todo mundo torcendo para mim chegar lá em cima. Quando na verdade estava todo mundo torcendo para ela descer. Queriam que ela descesse, porque sai daí, você vai se machucar, olha, você vai morrer. E ela não ouvia e olhava para baixo e dizia, eu tenho que conseguir, está todo mundo torcendo por mim. E ela chegou lá em cima. Chegou lá em cima, o povo, os animais da floresta começaram todos a vibrar. Mas na verdade, queriam que ela desistisse. Faz que nem a tartaruga. Quando alguém falar para você desistir, larga a mão disso, abandona essa fé, abandona esse Deus. Faz que nem a tartaruga. Seja surdo para essas palavras. E pensa que eles estão incentivando. Por outro lado, eles não querem que você chegue ao seu pódio, à sua vitória, porque se você conquistar, eles vão ser desafiados. Eles vão falar, poxa, mas fulano conseguiu, por que você não conseguiu? Você está entendendo como é que funcionam as coisas? E com Deus nós podemos todas as coisas. Vêm as lutas, vêm as dificuldades, temos que tomar algumas decisões que às vezes é complicado, mas confie em Deus, porque Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a ser fiel a Deus. Ele diz, o qual temos por âncora da alma segundo e firme que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor
entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, ele é o precursor de tudo isso. Então, ele é o nosso sumo sacerdote. Se eu olho para Jesus, se eu confio no Senhor Jesus, ainda que as pessoas torçam para a minha queda, ainda que as pessoas torçam para o meu mal, olha, a Bíblia diz, envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantam contra os meus. Olha, eu sou de Deus e você. O Espírito de Deus está em você mesmo. Você é guiado por quem? Quem te guia? A ganância, a avareza, a mentira, a prepotência, o egoísmo? Quem te guia? Ah, pastor, mas eu estou na igreja e nada acontece. Tudo bem. Quem prometeu não foi homem. Quem prometeu não foi político. Quem prometeu foi o próprio Deus. E ele disse, eu juro por mim mesmo que eu vou te abençoar e vou te engrandecer. Pronto, acabou. Eu estou convencido. Se ninguém acredita, não importa, eu já acreditei. Por quê? Porque essa promessa então foi para mim, não foi para você. Mas se você crê, você vive nessa fé, olha, ninguém vai poder te resistir, ninguém, todos os dias da sua vida. Como Deus foi com Moisés, como Deus ele foi com Abraão, Deus também, ele vai ser com você. Deus também vai ser com você. Olha só o que diz em Filipenses, capítulo 4, do versículo 5. Diz assim, ó, seja a vossa equidade conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Lembra que eu falei de equidade? Igualdade, o mundo fala de igualdade, mas ninguém tem equidade. Ninguém quer ceder o seu lugar para o outro. Ninguém quer que o outro passe na frente. Ninguém quer ver o outro mais bem de vida do que ele. Ninguém quer ver o outro mais feliz do que ele. Então, as pessoas, é como eu falava, a pessoa ela está lá no hospital esperando a sua vez para ser atendida no pronto-socorro. De repente chega uma pessoa com um acidente gravíssimo, risco de morte, e ela passa na frente de todo mundo, porque isso chama-se equidade, preferência. Então tem pessoas que vão chegar à igreja e vão passar na tua frente, vão contar testemunho primeiro que você. E não é para você ficar chateado, com inveja, aborrecido, é para você permanecer a tua fé. Talvez o que ela precisava era um socorro mais rápido que o seu. Não, pastor, mas Deus sabe da minha dificuldade. Olha, continue crendo na palavra de Deus. Continue confiando. Aprenda o que é amor. O pai que ama, ensina, exorta. E o filho que ama o pai, obedece. Então, tire as suas conclusões. E diz assim, ó, seja a vossa equidade conhecida de todos os homens. Quando as pessoas olharem para você, você que serve a Deus, você que diz que tem o Espírito de Deus, as pessoas têm que olhar para você e ver que você é uma pessoa de Deus. Você não guarda mágoa, não guarda ressentimento, não guarda... Não, isso aí é coisa de quem é humano, carnal. Mas quem fitou os olhos no Senhor Jesus, espera a salvação, sabe? Ela sempre, poxa, você viu, a pessoa não guardou mágoa, não guardou ressentimento, olha, fizeram mal, olha, levaram a pessoa para a justiça, olha, tentaram tirar tudo que ela tinha. E ela continua dizendo assim, estou orando por essas pessoas. Deus vai abençoar, Deus vai abençoar, que Deus tenha misericórdia. Ela nunca pede justiça para Deus acabar com as pessoas. Que Deus tenha misericórdia, que Deus possa abrir os seus olhos, que Deus possa iluminar os seus caminhos. Isso chama-se equidade, é você não ser religioso. O religioso ele é falso, o religioso é mentiroso, ele é prepotente, ele é egoísta, ele só pensa nele mesmo. É aquela pessoa, como eu falava, a pessoa que diz ser conhecedor da palavra, mas ela prega bonito, ela fala bonito, mas não vive nada disso. Então, o testemunho dela, no altar, quem não conhece é o santo dos santos, mas quem conhece, fala, isso eu conheço. Isso lá no trabalho faz isso, lá faz aquilo outro. Então, quer dizer, é a pessoa que está vivendo de aparência. E Deus diz que nós temos que manejar bem a palavra de Deus, para que o nosso testemunho venha alcançar aqueles que estão necessitados.
E quando você já foi alcançado, não queira provar nada para ninguém. Não prove nada para... Prove para Deus quem você é. Ele diz assim, ó, não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus a vossa oração, a vossa petição, pela oração, pela súplica e com ação de graça. Ele está dizendo assim, ó, não seja impaciente. Tudo que você quiser, chega até Deus, faça a sua oração e agradeça já, pois esse é o resultado. Quando eu oro, acabei de orar, levantei dali, Deus, graças eu te dou. Eu sei que o Senhor já fez na minha vida. Não sei se vai fazer agora, se vai fazer amanhã, se vai fazer depois, ou como Abraão. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Abraão ficou feliz da vida. Abraão começou a contar para todo mundo que ele seria pai. Todo mundo riu, zombou dele, porque Sara era estéril. Passou 20 anos e de repente Abraão sai com Isaac no colo, dizendo, eu não falei para vocês? Eu não falei que Deus havia me prometido? Então Abraão, ele venceu pela fé, pela fidelidade, pela confiança, pela retidão. Não importa o que as pessoas falam. Lembra da tartaruga surda? Faça como essa tartaruga. Quando as pessoas começarem a mandar você parar, desistir, querer te colocar para baixo, olhe para elas, mas pense que elas estão te incentivando, porque elas não querem que você chegue aonde Deus quer te colocar. Como elas são os retardatários que ficam para trás, que desistem, querem que você fique junto com eles. Ande com pessoas que te impulsionam para cima, ande com pessoas que vão ser sinceras, que vão falar o que você precisa e não o que você quer ouvir, porque às vezes o que eu quero ouvir vai me destruir. O que eu quero ouvir vai acabar comigo, vai me fazer ser vítima dessa armadilha. Mas se eu ouvir aquilo que eu não queria ouvir, mas era necessário, vai me fazer forte. Pense nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Vamos falar com esse Deus maravilhoso? Prepare aí o seu copo com água. Deixa eu pegar a chave da vitória aqui. Deixa eu, em nome de Jesus, porque esse ano nós já determinamos que esse ano nós vamos fechar com chave de ouro. Esse ano nós vamos fechar com chave de ouro. E não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Se você é aquela pessoa que tem paciência e guarda a palavra de Deus, olha, se você tem ouvido a palavra de Deus e tem crido, mesmo diante da circunstância, olha, servir a Deus não é um mar de rosa. Servir a Deus, ninguém vai estender o tapete para você. Pelo contrário, o dia que você que não serve a Deus ainda, o dia que você resolver, você que está aqui na igreja, você que vem na igreja, ouve a palavra, mas você não serve a Deus ainda, você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você continua com mágoa, você continua com ódio, você é aquela pessoa que você, sabe, está sempre procurando machucar as pessoas, seja com palavras, com atitudes. Olha, o dia que você conhecer o Senhor Jesus, você vai ver de fato o que é conquistar. Então, você não vai querer convencer mais ninguém. Por quê? Porque você já está convencido. Ninguém te para. Ninguém te para. Vamos falar com Deus? Preparei seu copo com água em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu te louvo, te agradeço, eu te glorifico, ó Deus, pois Tu és o meu Senhor. Tu és o Deus da minha vida, aquele que me prometeu e que não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Reconheço os meus erros e as minhas falhas, mas estou pronto, meu Pai, disposto a Te servir e ser, meu Pai, como o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja um instrumento nas Tuas mãos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, visita essa pessoa que acompanha essa oração agora. Visita essa criatura, meu Pai. Abençoa esse mês de agosto, meu Pai. Que seja um mês abençoado na vida de quem serve a Deus, na vida de quem confia na Tua palavra, daqueles, meu Pai, daqueles que largaram tudo para Te servir. O Senhor disse, aquele que larga pai, larga mãe, larga tudo nessa terra, que não venha receber
100 vezes mais. É a tua palavra, meu Pai, é a tua promessa que diz isso. O Senhor disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Riqueza e glória está nas tuas mãos, meu Pai. Então vem, meu Deus, e abençoe a vida do teu povo. Tira, meu Deus, essa pessoa desse lamaçal, tira desse tremendal de lama, dessas correntes infernais, essa depressão, essa ansiedade, essa derrota. Tira essa doença, meu Pai, do corpo dessa pessoa. Afasta, meu Deus, esse espírito de inveja, de olho grande, de amarração, esse espírito de desânimo. Há tantas pessoas, meu Pai, desanimadas, tantas pessoas, meu Pai, cabisbaixa, porque ainda não viram resultados na sua vida. Então vem, meu Pai, nesse momento, e injeta o teu espírito, meu Pai. Levanta o que está caído. Faz essa pessoa, meu Deus, nesse momento, ser tocada pelo teu poder. Faz ela ser tocada, meu Pai, pelas tuas mãos poderosas. Em o nome do Senhor Jesus. Se essa pessoa nunca sentiu a tua presença, que ela sinta nesse momento, meu Pai, o teu amor. Abraça, meu Pai, essa criatura e faça ela ouvir, meu Deus, o sussurrar da sua voz dizendo: eu sou contigo. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, abre portas que estão fechadas. Venha suprir a necessidade desse homem, meu Pai. Venha suprir a necessidade dessa mulher. Em o nome do Senhor Jesus, alcança, meu Pai, no leito de dor, nas UTIs, CTIs, mães que oram e choram, meu Pai, pelo filho que está encarcerado atrás de uma cela por causa de, meu Deus, um delito que cometeu. Que o Senhor possa transformar a vida dele nesse momento lá, meu Pai, aonde ele se encontra na cadeia, que ele seja restaurado, regenerado, transformado. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, estende as tuas mãos poderosas e começa a curar, libertar, transformar. Vem, ó Deus, estende o teu martelo e julga a causa do teu povo. A tua palavra diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite. Esse que tem uma causa na justiça, que essa causa seja julgada pelo juiz maior. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, meu Pai, e apresento ao Senhor o nome de cada pessoa que está aqui na chave da vitória. Empresas, meu Pai, que estão aqui, que o Senhor prospere essas empresas. Faz essas empresas crescer, meu Pai, que possam dar mais trabalhos. Meu Deus, mais famílias sejam abençoadas através dessas empresas, como a Serra Fina, Portas e Janela, o Aviário de Marechal, Dona Maria, Seu Norberto, a Facção Torres, a Facção Nação, a Pizzaria Marijô, a Facção do Caras, Dona Sandra Guedes, Dona Maria Neuza, Alessandra, Dona Salve, Dona Marisete, Dona Aparecida, a Vanessa, a Cláudia, Dona Altair, Dona Deiane, a Daniela, Dona Fátima, Dona Olíria, Dona Marli, Dona Alessi, a Caroline, a Flávia, a Enilene, a Aline, a Dona Elza, o seu Agamenon, o seu Gilberto, o seu Denilson, seu Ademar, o Iranildo, o seu Osvaldo, o Gabriel, o Isaac, o Andriel, o seu Inácio, o Léo, o Fábio, o seu Jair, o Jonathan, o Alisson, o seu Vaniro, o Thales, o Diego, o Bruno, eu, a minha esposa, a Dona Sandra Carlinha, a Dona Darucha, a Dona Sandra Magalhães, meu Deus, seu Leocádio, a Dona Valéria. Abençoe esses nomes, abençoe essas empresas, meu Pai. Se alguma empresa passa por dificuldades, que o Senhor coloque a mão sobre essa empresa, meu Pai, sobre a mão sobre esse empresário, dá-lhe sabedoria, discernimento, meu Pai. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, em o nome de Jesus, a cada pessoa, meu Pai. O Senhor disse que por essa causa abriria as janelas dos céus. Então, abra as janelas dos céus e abençoe os dizimistas, meu Pai. Abençoe os dizimistas, aqueles, meu Pai, que têm colocado o Senhor em primeiro lugar. Aqueles, meu Pai, que têm separado as primícias para o teu altar, dando condições à tua palavra ser pregada. Abençoe o nosso trabalho lá no Paraná. Abençoe a igreja lá do Paraná, faz ela prosperar, faz ela crescer, meu Pai. Dá sabedoria ao pastor. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, abençoe o nosso trabalho em Indaial. Abençoe a nossa sede aqui em Ascurra. Abençoe os obreiros, meu Pai, os membros desse ministério. Que nós venhamos fazer a diferença
entre quem serve a Deus e quem não serve. E todos verão, meu Pai, que o Senhor é na nossa vida. Esse ano, meu Pai, nós já ligamos, nós já determinamos, nós vamos fechar com chave de ouro. Não importa como que a vida dessa pessoa está até agora, a tua palavra diz que o final seria melhor do que o começo. Esse final de ano, meu Pai, vai ser o melhor final de ano que essa pessoa já passou em toda a vida dela. Em nome de Jesus, eu abençoo. Meu Deus, consagra esse copo com água. Coloca nessa água o teu poder, a unção de cura e de libertação. E quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre de todo esse flagelo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu colocar a chave aqui de volta, em nome de Jesus. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Em nome de Jesus.